Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 3 do livro Jesus, a inspiração das relações luminosas. O título deste capítulo é Discernir faz bem, mas o julgamento é peso energético. Neste capítulo, a autora faz uma distinção entre discernimento e julgamento. Ela diz que quando nós conhecemos uma pessoa, é necessário que nós tenhamos o discernimento em relação a ela. Discernir é raciocinar. A gente precisa analisar até para saber que tipo de relacionamento a gente pretende ter com essa pessoa. Então, discernimento é uma forma de aproximação do outro e, ao mesmo tempo, uma forma de nos proteger em relação ao outro. Diferente disso é o julgamento. O julgamento já é o que a gente sente em relação ao outro, mas esse sentimento se dá com base nas nossas suposições, nos nossos preconceitos. Quando a gente julga, a gente imagina alguma coisa sobre outra pessoa. E aí, o que a gente imagina nem sempre é aquilo que a pessoa é. Então, a autora aqui, ela fala pra gente que o discernimento é um sinal de maturidade, enquanto o julgamento é um sinal de preconceito. Ela diz assim: o que a gente julga em relação a outra pessoa é algo que cria uma carga energética negativa com o outro. Aquilo que eu imagino, que eu suponho sobre o outro, vai me vincular àquela outra pessoa. E ela diz mais: a gente só consegue julgar com base naquilo que a gente tem. Então, se eu penso algo sobre a outra pessoa, se eu sinto algo em relação a outra pessoa, significa que eu também tenho aquela característica, porque senão eu não conseguiria identificar essa característica no outro. O julgamento, ela diz, é uma necessidade humana de projetar no outro as nossas sombras. Então a gente já falou, aqui que todas as pessoas têm várias características. Algumas boas, outras nem tanto. Então todo mundo tem as suas sombras, aquilo que a gente precisa modificar para se tornar uma pessoa melhor, moralmente melhor. Então, quando a gente julga, a gente tem uma tendência de colocar as pessoas em caixinhas, classificar as pessoas, como se a pessoa tivesse uma única característica. A gente costuma pensar assim: essa pessoa é simpática, aquela é antipática. Essa pessoa é egoísta, aquela pessoa é solidária. Como se as pessoas fossem uma coisa única, e não são. Nós temos várias características, não é? O outro também tem várias características. Nós não somos uma coisa só. O outro também não é assim. Então, a autora, ela diz que a gente precisa ter maturidade para discernir, para entender que o outro não é uma única coisa, não é formado de uma única característica. Ela diz: quando a gente consegue discernir, a gente consegue ser mais fraterno, a gente consegue ser mais maleável com o outro. Então, da mesma forma que a gente deve ser maleável com nós mesmos, a gente deve ser com o outro. Se eu consigo aceitar todas as minhas características, boas ou ruins, se eu sou maleável comigo mesmo, eu devo ser maleável com o outro também. Eu vou conseguir ser mais maleável com o outro também. Por outro lado, se eu sou uma pessoa muito rigorosa comigo mesmo, a tendência é que eu projete isso no outro. Se eu não aceito as minhas características, se eu não me aceito como eu sou verdadeiramente, eu também não vou aceitar o outro na maneira como ele realmente é. E aí, a autora traz aqui uma passagem da Bíblia sobre o ensinamento de Jesus, que eu vou ler. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Então, ela diz,
Jesus aqui está se referindo à forma como nós julgamos o outro, a forma como nós julgamos a nós mesmos. Então a autora traz, é necessário ter amor, amor próprio, porque a partir do momento em que a gente consegue se amar, se aceitar, se respeitar com todas as nossas características, a gente consegue entender que o outro também não é perfeito. E aí fica mais fácil de aceitar o outro como ele realmente é. Daí a necessidade de discernir, raciocinar, mas não de julgar. Então, para encerrar, vou falar aqui a frase terapêutica do capítulo. O julgamento é o filho predileto do preconceito. Até a próxima.